nasci numa família privilegiada. Eu digo sempre assim, que na minha vida, eu tinha que escolher Deus como tudo mesmo, né? Porque eu nasci numa família muito, muito, muito linda. Assim, num ambiente muito saudável, de muito amor, de muita fé, né? Então, eu aprendi já desde cedo que Deus devia estar à frente de tudo na nossa vida, né? Mas eu lembro assim que, quando eu entrei na catequese, mais ou menos com de 9 até 11 anos, né? E eu cheguei em casa um dia assim, muito intrigada, né? Porque meu pai sempre disse para nós que tudo que está escrito na Bíblia era verdadeiro e era possível de ser vivido, era para ser vivido, né? Tudo que estava escrito ali era o livro da verdade, ele sempre falava, né? Esse livro aqui você pode acreditar, tudo que está escrito aqui é verdade, né? Então, daí eu, na catequese, me deparei com o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, meu pai estava deitado no sofá, e eu cheguei em casa e falei assim, pai, o senhor falou que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Ele falou, é verdade. Eu falei, mas como é que eu posso viver o primeiro mandamento? Já começa por ali, como é que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que eu posso amar a Deus mais do que a você? Mais do que a minha mãe? Mais do que a meus irmãos? Como? E daí meu pai fez um raciocínio muito lógico comigo, que na época eu só ouvi, mas não entendi, né? Guardei no coração. Ele falou assim, não, e quem lhe deu esse pai? Deus. Quem lhe deu sua mãe para você? Deus. Eu aprendi, né, que tudo quem Deus deu para a gente foi Deus, né? Então, quem te deu essa família? Deus. Então, quem merece ser mais amado? O que ele lhe deu ou a pessoa que lhe deu todas essas coisas, né? Então, na época, foi um raciocínio muito lógico que meu pai fez, né? Lógico que eu deveria amar mais a Deus do que a minha família, porque foi Deus que me deu aquela família, né? Mas os anos se passaram e aquilo era possível de entender com a cabeça, né? E chegou a época em que Deus me dava a chance de colocar isso em prática na minha vida, né? Então, eu me afastei um tempo da igreja, na juventude, assim, me afastei, fui trabalhar com moda e me afastei muito, né? E depois, graças a Deus, através de um encontro de jovens na minha cidade, eu, de novo, voltei a ter esse relacionamento mais próximo com Deus, né? E depois conheci o movimento dos focolares, e aí mudou minha vida, assim, radicalmente de novo, né? Eu voltei a ser aquela, só que de uma forma, assim, já era jovem, tinha 19 anos, né? Então, voltei a viver próxima de Deus, só que agora com uma radicalidade mais consciente, né? Eu já era adulta, tinha consciência de colocar em prática aquilo lá. E passado um tempo, eu estava me preparando para o casamento, estava com 21 anos, eu já tinha uma microempresa, já tinha começado, né? Então, eu queria sentir assim muito forte, né? Que eu queria fazer uma experiência antes de me casar, de ver se realmente eu conseguia colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, né? Se eu conseguia amar esse Deus sobre todas as coisas. E pedi a Deus que Ele me mostrasse como, Ele me mostrasse onde, que eu estava disposta, antes de me casar, a fazer essa experiência, né? E no dia seguinte que eu fiz esse pedido a Deus, o Nelson estava passando lá por Sergipe, né? Eu morava em Sergipe, sou de lá. O Nelson estava passando com um grupo de voluntários e ex para abrir a segunda Fazenda da Esperança, que foi a do Maranhão, né? Então, passou em Sergipe, era metade do caminho, mais ou menos. Foi visitar os avós, eu acabei acolhendo eles e, por um desígnio de Deus, ouvindo a experiência deles de fazenda, eu já tinha vindo aqui em Guaratinguetá, já conhecia a fazenda, porque meu irmão, o pai dele morava aqui, trouxe a minha outra irmã com os filhos também para morar aqui, a dona Aninha, que trabalha com a gente também na fazenda, né, hoje. E eu já tinha conhecido assim, a fazenda, mas não me chamou a atenção. O trabalho social que meu sobrinho faz, meu irmão já estava envolvido também, mas nada que me chamasse a atenção, né? E quando eu ouvi as experiências dele nesse dia, né, aquilo me tocou profundamente. Eu falei, nossa, você podia contar essa experiência para o meu grupo de jovens na paróquia, né? Nesse grupo tinha uma menina que eu sempre tentei ajudar para ela sair da droga e da prostituição e nunca consegui, né? E quando eles contavam a experiência, no outro dia, eles contavam a experiência para o meu grupo de jovens, essa menina perguntou por que só tinha essa fazenda para homens, por que também não tinha para mulheres, né? E o Nelson respondeu de uma forma muito simples para ela, né? Olha, já temos até o lugar para começar essa fazenda,
mas não tem ainda nenhuma corajosa que quer ser um instrumento de Deus num trabalho como esse. A frase foi exatamente essa, né? Na hora eu senti assim, sumiu meu ar, fiquei sem ar para respirar, né? Eu senti que era a resposta do que eu tinha pedido a Deus 2 dias antes. Era como se só tivesse Deus e eu naquela sala, né? E aí começou essa minha aventura, eu chamo minha divina aventura de viver essa escolha de Deus na minha vida, né? Porque daí eu senti muito claro que era Deus que me chamava, eu pedi e Ele estava me respondendo. Eu pedi, eu quero fazer uma experiência, né? E aí começou todo um processo longo, de alguns meses, que acabou que eu vim parar aqui em Guaratinguetá com a Iraci, com o Frei, com o Nelson, e acabamos começando a Fazenda Feminina, né? Mas, assim, ainda não era uma escolha de Deus, porque eu estava noiva, eu tinha empresa, então eu ia voltar, eu ia fazer uma experiência de 3 meses e eu ia voltar para assumir minha vida, né? Mas, assim, eu fui descobrindo, com o passar do tempo, na vivência com as meninas, fazendo as experiências que todo mundo faz quando vive com as meninas e os meninos na fazenda, né? Eu fui descobrindo, assim, uma alegria, uma coisa que não passava, que eu achava que eu era a pessoa mais feliz do mundo, né? Com tudo que Deus me deu, eu era super feliz, né? E eu fui descobrindo aqui na fazenda que existia uma felicidade maior ainda e que eu estava sendo mais feliz do que eu achava que eu já era. E fui descobrindo essa felicidade maior ainda e mesmo em meio a todos esses sofrimentos, a ser nada e viver experiências assim, como todo mundo sabe, né? Mas para mim uma coisa que me chamou muita atenção, eu fui ficando, né? Não fiquei só 3 meses, porque a Iraci trabalhava no banco, eu ficava com as meninas e se eu fosse embora, ou ela tinha que deixar o banco, ou a gente tinha que fechar a fazenda feminina de novo, né? E aí eu fui ficando, e Deus tinha um plano, e realmente eu... Então, para mim, assim, a coisa que ficou mais forte, né? Eu fui descobrindo na minha vida aqui na fazenda que Deus tinha um desígnio sobre mim, né? Eu vivi muito forte aquela frase, assim, senti muito forte aquela frase, não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi, né? Então, eu senti muito forte que Deus tinha me escolhido. Tinha me trazido de toda aquela realidade que eu vivia, que parecia que estava tudo certo, tudo perfeito, tudo já pronto. E Deus me trazia para uma realidade que eu não tinha pensado, totalmente diferente, né? E aqui eu fui descobrindo, assim, também no movimento, que eu continuei participando do movimento dos focolares, né? Que Deus tinha um desígnio sobre mim. Ele já tinha preparado esse desígnio antes mesmo que eu nascesse, antes mesmo que eu tivesse sido gerada pelos meus pais, né? E eu comecei a criar dentro de mim um amor tão grande por essa frase, né? Então eu queria viver para realizar o desígnio de Deus na minha vida. Aí é onde eu descobri, onde entra a escolha que eu fiz de Deus, né? Deus me escolheu. Isso Ele já tinha provado para mim. Agora eu tinha que dar outra resposta. Eu tinha que deixar o noivo definitivamente, eu tinha que deixar a família definitivamente, porque não era mais uma experiência. Os anos foram passando. Eu fui enrolando o tanto que eu podia, mas chegou um momento que eu não podia enrolar mais, eu não podia segurar aquela pessoa lá. Ele não casa com ninguém, nem casa comigo, né? E também a minha família, né? Quando é que você volta? Quando é que você volta? Não já está bom? Essa experiência não já está longa demais? Porque era uma experiência, né? E eu fui descobrindo que não era uma experiência, era algo mais. Deus tinha um desígnio sobre mim e eu queria realizar, eu queria viver para realizar. Esses dias eu conversava com uma das meninas, né? Uma das nossas voluntárias, eu dizia para ela que quando eu comecei a entender realmente, assim, profundamente, que Deus tinha um desígnio sobre mim e que era muito mais bonito do que eu pudesse planejar para a minha vida, era muito maior, era muito mais realizador do que qualquer plano que eu tivesse feito para a minha vida, eu falei assim, um dia falei para Jesus na capela, né? Olha, eu prefiro morrer, eu prefiro que você me leve agora do que eu não realizar esse desígnio que você tem sobre mim. Eu quero, custe o que custar, eu quero viver para realizar o que você pensou para mim. Aí eu sinto que foi um dos pontos mais fortes da minha escolha, da escolha de Deus na minha vida, né? Onde eu realmente escolhi Deus e não só Ele a mim, né? Mas essa escolha de Deus, assim, se eu for olhar agora, eu já tenho quase 21 anos de fazenda, de obra, né? Quase 21 anos que eu saí para ficar só 3 meses aqui, né? Eu descobri minha vocação, né? Descobri que Deus me pedia, me chamava totalitariamente, no celibato. Eu desisti de construir uma família, eu tenho
tenho 20 irmãos, né? Eram 21 casados, todos com filhos, né? E eu era a única solteira. E estava me preparando também para casar e ter os filhos. E eu descobri que o que Deus tinha pensado para mim era outra coisa. No início me dava medo, né? Me dava medo assim de dizer, mas todo mundo em minha casa é casado, todo mundo tem filhos e eu não vou ter? Todo mundo casou e eu não vou casar? Eu vou ficar petitia, né? Mas essa vontade de Deus, essa escolha de Deus, me fez entender muito forte, né? Exatamente isso, que Deus tinha um plano muito mais bonito do que qualquer um que eu pudesse pensar para a minha vida, né? E que eu queria viver para isso. E assim eu fui sentindo, como eu sinto até hoje, né? Que essa escolha de Deus que a gente fez e que a gente diz que faz, né? Principalmente nós, como pessoas consagradas, né? Celibatários, ela se repete sempre, né? Esses dias eu conversava com uma outra pessoa, né? Que também falava assim, nossa, mas eu fui para casa e estava tão difícil de voltar de casa, né? A irmã contava para mim esses dias, né? Eu estava com a minha avó, fui visitar a minha avó, e estava um clima tão gostoso que eu não sentia vontade de deixar esse clima, né? Esses dias, por exemplo, agora recentemente, eu estava quase 2 anos sem férias e fui para minha casa, fui para Sergipe fazer férias com a minha família. E o meu irmão se preparando, a gente já bem antes, se preparando para ir juntos, porque ele era meu companheiro de ir para casa fazer férias, né? O pai do Nelson. E daí foi quando a doença se agravou, se complicou, ele entrou no hospital. E logo no início a gente pensou, faz a cirurgia, dá tempo, você se recupera. A cirurgia foi em novembro, né? E em janeiro era o aniversário de 80 anos dele. Então a gente tinha planejado fazer férias juntos, né? A gente faz a festa de aniversário aqui, a sua festa aqui, os 80 anos em Guará. Depois faz a outra festa lá em Sergipe com a família, a segunda festa de aniversário. E a terceira ia fazer em Fortaleza, na Casa do Sol Nascente, lá de Fortaleza, né, que estava todo mundo esperando ele. E o tempo foi passando e a doença foi se agravando, era UTI, quarto, UTI, quarto, né? E chegou que festejamos os 80 anos dele no hospital, né? Ele, por sinal, nos dias que não estava muito bem, né? Mas, assim, eu pensei, perdi a possibilidade de fazer férias. Estava cansada, muito cansada, e esse último ano nosso foi o ano do jubilar, a gente viajou muito, então, todo o tempo viajando, passava em casa só para trocar a mala e já viajava de novo, né? Então, eu queria muito, 1 ano e 9 meses sem ver minha mãe, então, eu estava, assim, ansiosa para chegar em casa e ver minha mãe, né? Mas, como a situação do meu irmão estava daquele jeito, eu não ia viajar, né? E, de repente, ele começou a melhorar. E a gente estava querendo trocar o carro também, que estava começando a dar problema, e, de repente, em 1 semana, deu tudo certo. Trocamos o carro, conseguimos dinheiro para pagar o carro, e meu irmão começou a melhorar, o médico começou a dizer que ia dar alta, e a gente começou a fazer os planos de ir para casa. A última semana, assim, foi uma maravilha, né? E eu disse, então, eu vou viajar. Aí ele falou, não, viaja. Eu disse, eu estava chegando perto do meu aniversário, né? Dia 8 de fevereiro era meu aniversário. Então, eu falei, então, eu vou passar o aniversário com a mãe. E a gente vou preparar a mãe para vir para cá, ficar com você, porque você está indo para casa, né? Então, tá bom. E eu viajei para Sergipe, e são 2 dias de estrada, porque nós fomos de carro, né? Passei no hospital antes de sair para a Dutra, para pegar a estrada, né? Fui me despedir dele. E muito forte, assim, eu tinha no meu coração de que não era a última vez que eu ia ver meu irmão, né? Todos esses 3 meses de hospital, eu tinha me preparado para cada dia que eu chegava, será que vai ser o último dia? Será que vai ser o último dia? E não era. E esse dia que eu fui me despedir, não passava de jeito nenhum pela minha cabeça que fosse acontecer algo mais sério, né? Me despedi dele, né? Eu lembro que ele falou assim, eu vou junto, né? Eu falei, não, você melhora, vai para casa e eu trago a mãe junto comigo para ficar com você, né? E tá bom, fui. São 2 dias de estradas, eu cheguei lá na sexta-feira à noite, falei para todo mundo que estava me esperando, né? Dandão tá bem, a gente chamava Dandão, né? Na família não chamava João, chamava Dandão. Dandão tá bem, melhorou, essa semana tá assim, ele começou a comer, e o médico vai dar alta, ele vai voltar para casa, e mamãe se prepara porque a senhora vai viajar. Eu vou de carro e a senhora vai de avião para ficar com ele. Tá bom, todo mundo contente, né? No outro dia, eu acordo 5h30 da manhã, aqui era 6h30, né? Nelson me ligando para dizer que ele tinha partido, né? Então, na hora, assim, eu entrei em parafuso, né? Porque eu não entendi mais como. Eu fiquei 3 meses com meu irmão no hospital acompanhando ele, né?
Saía qualquer coisa da fazenda que a gente saía, era preocupada para qualquer coisa estar aqui de volta, né? Piorou, a gente vai estar aqui. E, de repente, quando eu cheguei... Daí o Nelson falou assim, eu estou comprando a passagem para mim e para o Frei, que eles estavam em Fortaleza, para voltar para Guará. E o Frei quer saber se você quer que compre a sua também. E daí eu falei, mas como? Eu cheguei ontem à noite. Como eu cheguei, já vou voltar? Não entendi, entendeu? Mas como? Como partiu? Como morreu, né? Eu deixei bem como é que morreu, né? Não era para morrer, né? Esses dias não, agora melhorou, como é que morreu, né? E assim, naquela hora eu senti que de novo eu tinha que fazer uma escolha de Deus. Mas por que eu tinha que fazer uma escolha de Deus? Porque naquela hora eu tinha que acreditar contra todas as forças negativas, entendeu? Que Deus tinha um plano, né? Porque daí eu pensei, mas por quê? Por que se ele ia partir, né? Por que deixou eu vir? Né? Por que deu tudo certo para que eu viesse? Né? E daí era fazer uma escolha de Deus naquela hora, mas não para nisso. Vinha uma vozinha como se dissesse assim para mim, mas não para nisso. Procura ver o que Deus quer com isso, o que Ele quer lhe dizer com isso. Né? E assim foi forte na hora de dizer, não, eu vou ficar, eu não vou voltar para Guará, eu vou ficar aqui. Né? Então era de ficar lá e assumir junto com meus irmãos. Eu fui contando, acordei sozinha, né? Aí o outro logo acordou, e a outra foi chegando também, e eu fui contando para um e para outro, e a gente preparando para deixar a mãe acordar tranquilamente para contar para ela. Mas não acordar ela para contar essa notícia, né? Deixar ela acordar, fazer as coisas, se preparar, e depois a gente contar. Né? E assim foi, deu tempo a mãe dormiu até mais tarde, porque eu tinha chegado na noite anterior, a gente tinha dormido muito tarde, conversando, e fomos dormir às 2h. E foi o tempo de ir chegando as outras, né? São vários irmãos, aí foi chegando um, que a gente foi avisando por telefone, o telefone tocando e a gente escondendo o telefone assim, para tocar baixinho, para a mãe não acordar, entendeu? Obrigada, irmã. E daí ali eu vi assim, que eu tinha que fazer de novo uma escolha de Deus, e não ficar assim, revoltada na hora, mas por que eu fui para lá? Né? Porque eu esperei tanto, eu que acompanhei meu irmão, eu vivo com ele todos esses anos aqui, entendeu? Como é que acontece isso agora, né? Desse jeito. Mas, assim, foi tão forte para mim de ver esse amor de Deus, né? Que Deus realmente me escolheu, né? E que eu tinha que estar lá naquele momento, né? Porque à tarde, todo mundo junto, né? Todos os irmãos chegaram. Aí teve um padre que já morou aqui na fazenda com a gente, foi formado com a gente, né? O padre Alailson, que daí foi celebrar a missa para a gente. A gente podia ir na capela ali, do lado da minha família, da casa dos meus pais, né? Celebrar a missa. E todo mundo. E esse clima de família foi assim muito forte, né? No dia seguinte foi o enterro dele e era meu aniversário. Então, todo mundo sabia que eu ia estar lá no aniversário, então prepararam uma festa antes, né? Então tinha torta encomendada, e no dia do enterro a gente tinha torta de aniversário, né? Aí tinha já almoço, tudo, né? Porque no dia seguinte estava todo mundo lá, né? E assim para mim foi muito forte também assim, o quanto fica forte para mim de escolher Deus, porque eu presenciava de novo, experimentava aquele clima na minha família, entendeu? De dor e amor, dor e alegria, entendeu? Assim, ao mesmo tempo que todo mundo ali naquela dor, na alegria de eu estar comemorando o aniversário ali também. E era uma dor misturada com uma alegria de experimentar assim a ressurreição, a presença do meu irmão já com a gente ali, entendeu? De uma outra forma, né? Espiritualmente presente ali com a gente, o pai, tudo, né? E para mim assim, fiquei bastante tempo lá. Nunca fiquei tanto tempo assim de férias na minha família. Eu fiquei 32 dias, né? Porque a Iraci precisava também fazer férias e eu disse que eu só vou embora quando a Iraci vier até aqui fazer férias comigo 10 dias, né? E assim eu tive também a oportunidade de estar presente na morte do segundo irmão que morreu esse mês também, né? Eu tenho um irmão adotivo, morreu exatamente um mês depois, né? 7 de março. Eu estava lá e perdi mais um irmão, né? Um irmão adotivo, que não está na conta desses 22, né? É por fora. Né? Mas, assim, eu vivi tão forte esse clima de família de novo, esse um mês, né? Por causa de toda essa coisa que envolvia a gente, né? Que chegava a hora de ir embora, todo mundo dizia, a Iraci ligava para mim e dizia, você não está com saudade? E eu dizia assim, Iraci, não estou não, não estou com saudade não. Mas você não está com saudade de casa? Eu falei, mas eu também estou em casa, né? E ali, de novo, eu dizia assim, mas aqui, de novo, eu tenho que escolher Deus, porque
tinha um clima tão forte de família, de novo eu experimentava, né? Sempre experimento isso quando eu volto para casa, mas dessa vez foi diferente, né? E de novo eu tinha que fazer essa escolha de Deus na minha vida. Eu tinha que deixar a minha família lá e vir embora para cá de novo com alegria, né? Então eu sinto assim que essa escolha de Deus a gente tem que fazer sempre, né? E ver assim, provar. O que mais me alegra nessa vida que eu escolhi, e nunca me arrependi de ter escolhido, né? É ver assim que às vezes eu dou 1% para Deus, né? Eu faço essa escolha dele, eu escolho ele numa determinada situação, mas ele me derrama assim tantas bênçãos, tanto amor, tanta prova de amor dele por mim, que daí fica tão leve de fazer essa escolha dele, né? Mas eu vejo que é nas coisas grandes e também nas coisas pequenas, e que às vezes as coisas pequenas emperram mais a gente do que as grandes, né? Às vezes onde Deus pede para a gente escolher ele em grandes momentos, né? É mais fácil do que em certos momentos pequenos, né? E para mim esses anos de fazenda também me marcou muito isso, que às vezes é um julgamento, como eu já parei muitas vezes no meu tempo de fazenda, né? De deixar de fazer, de querer abandonar tudo por um julgamento, por um desentendimento, por não querer recomeçar. Eu vejo quanto a gente pode escolher Deus nessas horas também, né? Na vida de comunidade, você tem os atritos, aqui ainda mais ainda, porque nós somos parte feminina, parte masculina, né? E homem e mulher, então vem mais forte ainda do que só entre nós, as mulheres, né? Mas eu senti, sim, todas as vezes que eu precisei de novo refazer essa minha escolha, o quanto que Deus assim me cobria de bênçãos. Hoje, quando eu ouvi a irmã Rosa contar a experiência dela lá nos pilões com as meninas, né? Quando ela chegou para a irmã e disse assim, né? Olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Porque aqui eu não sou nada. Elas não me conhecem, elas não me dão responsabilidade nenhuma, não precisam de mim para nada. Eu sou nada aqui, né? E quando a irmã Simone, né, teve a sabedoria de dizer, é? Que bom, então você está no caminho certo, né? Então eu vejo assim, quantas vezes também Deus me fez experimentar esse nada, para fazer uma escolha realmente profunda dele. E que depois da escolha, quanto que ele me cobria de bênçãos de novo, né? De me sentir grande de novo, de me sentir importante de novo, né? De me sentir assim, alguém escolhida por ele, né? Grande para ele, grande diante dele, né? Então eu sinto assim muito forte que essa escolha de Deus na vida da gente, eu experimentei na minha vida. Olha, se eu olhar para trás, depois desses 21 anos de obra, né? Quase 21 anos de obra, eu vejo assim, nossa, eu tinha um plano de ter empresa, de ser independente financeiramente, de viajar. Eu sempre gostei de viajar, então eu comecei a trabalhar com 16 anos, todas as minhas férias eu viajava para um lugar diferente. Eu desde criança aprendi na minha casa que férias tinha que viajar e fazer coisa diferente. Então eu ia para a casa das minhas irmãs em Aracaju, em São Paulo, ou para a casa da minha avó em outra cidade que a minha avó morava, e na fazenda eu vejo assim, né? Depois dessa escolha que eu fiz de Deus, quantos lugares que eu viajo, né? Eu pensava de ter uma empresa e eu me vejo como uma grande empresária aqui na fazenda, né? Porque quantas empresas a gente tem aos cuidados nossos, né? Eu achava que eu tinha uma família enorme, que não existia família maior do que a minha, né? E depois que eu escolhi Deus, eu encontrei uma família muito maior do que a que eu tinha, né? Eu achava assim que eu tinha que ter filhos para me realizar. E que eu queria não ser como meu pai, né? Porque eu não teria condições de ser como a minha mãe, né? Mas eu queria ter 3 filhos, eu queria poder gerar os meus próprios filhos, né? E os filhos que Deus me deu a chance de gerar com essa escolha que eu fiz dele na minha vida, né? Nossa, jamais uma maternidade, nem a minha mãe. Eu tenho muito mais do que a minha mãe e o meu pai junto, assim, multiplicado mais de 100 vezes, né? Experimento assim muita graça de Deus na minha vida, por ter feito essa escolha de Deus, sabe? Por isso que a cada dia, custe o que custar, eu quero renovar a minha escolha. Eu quero que Deus, peça a Deus todo dia que Ele me dê a graça de sempre conseguir renovar essa escolha, renovar o meu sim, porque eu só experimentei até agora, não posso nem dizer o cêntuplo. Eu experimentei muito mais do que o cêntuplo, né? Então eu vejo assim o quanto é importante a gente ter essa clareza, né? De que Deus escolheu a gente, mas a gente tem que fazer essa escolha dele todo dia, né? E que ele só vai cobrir de bênçãos, né? Que a parte dele é muito maior do que a nossa, né? É isso que eu queria dizer para vocês.